A República Brasileira, proclamada por meio de um golpe militar, sem apoio da população, já se revelou um grande fracasso, como era de se esperar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nesse dia 15 de novembro, a República Brasileira completa seus 134 aninhos de existência. E como estamos falando do Brasil, é claro que esse dia é um feriado. Certamente mais um daqueles que vai derrubar o PIB do Brasil, de acordo com a opinião do Lula. Essa é mais uma daquelas datas cívicas que nós aprendemos a respeitar e festejar naqueles antros de doutrinação estatal que conhecemos por escolas. Porém, como já somos todos grandinhos, podemos nos perguntar: será que realmente temos algo a comemorar nesse dia? Bem, já vamos chegar nesse ponto. Mas antes de prosseguirmos, recomendamos que você assista também outro vídeo do nosso canal, e que trata sobre o tema do golpe republicano, uma visão politicamente incorreta sobre a proclamação da República. O link está aqui na descrição. E não, eu não usei a palavra golpe por acaso. Afinal de contas, é cada vez mais comum ver pessoas reconhecendo que o que aconteceu em 1889 não foi nada mais do que um belo de um golpe de Estado. Para entrarmos nesse tema, vamos citar a obra literária de Eduardo Prado, ou de forma mais específica o seu livro, Fastos da Ditadura Militar no Brasil. E sim, é Fastos mesmo. Mas não, ele não escreveu essa obra logo após o golpe de 1964, até porque o escritor morreu em 1901. Eduardo Prado foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e sua citada obra de 1890 retrata os problemas da República nascente. E sim, já naquela época, todo mundo sabia que a proclamação da República tinha sido um golpe militar, e que o governo de Deodoro da Fonseca era uma ditadura. Prado se destacou como um dos grandes críticos do regime nascente. De acordo com sua concepção, a República Brasileira nada mais era do que um modelo copiado do modelo americano, porém com uma série de problemas. É mais ou menos como aquele meme que ainda hoje faz sucesso: pode copiar, só não faz igual. Basicamente, o que o Brasil criou a partir daí foi uma república comprada na Deep Web. É claro que a opinião do famoso escritor era muito bem embasada. Eduardo Prado considerava o nosso contexto social muito diferente daquele que criou a República Norte-Americana no século anterior. Para ele, a monarquia seria o modelo de governo mais adequado para a nossa realidade. E em sua opinião, o que aconteceu em 1889 foi um golpe ilegítimo. Afinal de contas, naquela época quase ninguém queria a república, principalmente entre o povão. Logo nos primeiros anos do novo regime, Eduardo Prado escreveu as suas impressões a respeito do governo militar que se instaurou, comparando-o com o sistema monárquico que trazia em si um alto grau de liberdade. De acordo com suas palavras, citação: "O Brasil está nesse momento sob um regime militar. Quanto tempo durará esse regime? No tempo do imperador, quando o soberano resistia ao ministro, se estes insistissem, a coroa cedia. Hoje, quando o Marechal Deodoro pensar de um modo e os seus ministros de outro, quem cederá?" Fim da citação. Sim, a proclamação da República foi realmente um golpe. Não há o que se discutir a esse respeito. O mais engraçado é ver muita gente que hoje chama o Bolsonaro e o Michel Temer de golpistas e que reclamam de 1964 festejando o golpe de 1889. Porém, a coisa toda já aconteceu. A monarquia foi abolida. Agora é bola pra frente. Ainda assim, podemos nos perguntar: será que a República valeu mesmo a pena? O super-ministro Xandão que me perdoe, mas a verdade é que nosso sistema republicano é uma bosta. Tudo bem que a nossa monarquia também não foi grandes coisas, mas naquela época o Brasil experimentou um período de estabilidade numa época muito tensa. Afinal de contas, estávamos ainda no início da nossa história enquanto país autônomo. Durante o período imperial, tivemos apenas uma Constituição, que por sinal não é apenas a mais duradoura da nossa história, como também a mais liberal, acredite ou não. Já na República, a coisa desandou com gosto. No novo regime, tivemos nada menos do que outras 6 constituições, o que dá uma média de uma constituição a cada 22 anos. Em comparação, a Carta Magna Imperial durou 67 anos. Agora, falando da República em si, por incrível que pareça, a época mais criticada pelo professor de História, a República do Café com Leite, foi a mais estável desse regime. Se considerarmos o Brasil após esse período, ou seja, de 1926 para cá,
Apenas 6 presidentes eleitos nas urnas terminaram seu mandato: Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Todos os outros foram derrubados, renunciaram, se mataram ou foram empichados. Aliás, Dilma também sofreu impeachment, mas terminou seu primeiro mandato. Um amante da República, porém, talvez possa dizer: a Constituição de 1988 nos trouxe alguma sorte. Afinal de contas, temos algum grau de estabilidade politicamente atualmente. Só que não. Lembre-se que o primeiro presidente eleito democraticamente, depois de décadas de governo militar, confiscou as poupanças e sofreu um impeachment. É certo que o seu vice foi melhor. E o mesmo podemos dizer de Michel Temer, que substituiu Dilma Rousseff. Parece que o Brasil é um país de vice-presidentes. Alô, Geraldo Alckmin! A verdade, contudo, é que a República Brasileira é uma grande viagem. Na prática, ela é uma federação fajuta. A formação do Estado brasileiro está a quilômetros de distância da Federação dos Estados Unidos e a anos-luz de distância da Federação da Suíça. E a cada nova Constituição aprovada no regime republicano, tivemos mais centralização, mais orçamento e menos liberdade. E o pior é que muito disso veio na base do voto. Com essa desorganização toda, é difícil acreditar que esse sistema poderia um dia funcionar. Porém, mesmo diante de tantos fatos, alguns progressistas gostam de afirmar que a República é, sim, um regime mais evoluído do que a monarquia. É engraçado imaginar que muitos desses defensores da democracia são também aguerridos defensores dos direitos femininos. Essa gente vive afirmando que querem mais presença feminina na política. Pois bem, se não fosse o golpe republicano de 1889, nós teríamos sido o primeiro país das Américas a ser governado por uma mulher, a Princesa Isabel, herdeira do trono imperial brasileiro. Mas os progressistas parecem se esquecer desse pequeno detalhe. Então podemos nos questionar: qual o governo é melhor no fim das contas? Como libertários, sabemos que o melhor mesmo é não ter governo nenhum, considerando nessa história governos impositivos como temos atualmente. Numa sociedade livre, governanças também existiriam, mas elas seriam voluntárias. De qualquer forma, o fato é que a democracia é sim uma praga, ou um Deus que falhou, como nos diria Hans Hermann Hoppe. As piores práticas estatais que hoje nos castigam foram todas legitimadas pelo desejo da maioria, a vontade popular manifestada pelo voto. Precisamos ser sinceros, a maior parte da população tende a pedir por mais Estado porque todos acham que vão levar vantagem nessa história. E aí, você já sabe como a coisa funciona. Quem promete mais, vence mais fácil. O resultado final disso é termos cada vez menos liberdade, com mais endividamento público e mais impostos. Aliás, a história da República Brasileira é a história da inflação. Ao longo das décadas, tivemos uma tonelada de moedas que foram criadas e destruídas pelos presidentes. Os antigos réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro de novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real e o real mais uma vez, para dar sorte. Desde a instituição da nossa moeda mais recente, em 1994, já vimos seu valor ser reduzido em quase 90%. Talvez esse seja mesmo o maior dos talentos dos presidentes republicanos. O pior de tudo, porém, não é sequer a questão monetária ou econômica. O grande problema é que, ao longo dos anos, a República se tornou um mecanismo para reforçar o poder do Estado e cercear as liberdades individuais. Por incrível que pareça, era muito mais seguro agir de forma livre nos tempos do Império do que na atual República Brasileira, onde os direitos fundamentais dependem da interpretação de superministros. E, infelizmente, o que não faltam são exemplos para reforçar essa nossa percepção. Voltando ao autor citado no início desse vídeo, Eduardo Prado. Uma das suas obras, A Ilusão Americana, foi censurada pelo governo de 1895. Foi o primeiro caso de censura na história republicana brasileira. Ainda assim, o escritor pôde seguir com suas críticas ácidas ao regime em seus últimos anos de vida. Agora, compare esse caso com a atual realidade brasileira, em que indivíduos são colocados atrás das grades de forma preventiva, sem o direito à própria defesa, por determinação do excelentíssimo Calvíssimo da República. O Brasil República é um grande fracasso. Mas isso todos já sabiam, inclusive Eduardo Prado, quando aconteceu o golpe militar que instaurou esse regime.
Decorridos 134 anos do ocorrido, qualquer um que ouse criticar a República e suas instituições será colocado em cárcere privado, ou terá que se exilar do Brasil. O governo do povo para o povo se tornou o governo das elites políticas contra as liberdades individuais. Olhando em retrospecto e com base em tudo o que acontece na atualidade e ao nosso redor, podemos nos questionar: será que a República do Brasil realmente deu certo? Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por JJ Liber e narrado por Coreia com K. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.